Olá, domingo da Santíssima Trindade, nosso Deus, Deus triuno, Deus que foi invocado no dia do nosso batismo, quando recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos adota, que nos redime, que nos restaura e nos acompanha em toda a caminhada da nossa vida. Queremos iniciar este momento de culto pedindo que ele seja edificante na tua vida e iniciamos invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto a vocês, é esta a sincera confissão de vocês que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Tendo feito esta confissão, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês, e por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria é sempre, de novo, ouvir a proclamação de perdão que vem do nosso Pai, perdão esse que é anunciado pelo Espírito Santo, conquistado pelo Filho de Deus, na obra que foi da presciência do Pai desde a eternidade. Vamos ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 8, diz assim o Salmo de número 8: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres endurecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Deus, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Que bonita proclamação do Messias que temos nesse salmo. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Convido a você que está me assistindo para que, neste momento, feche os seus olhos, una suas mãos e oremos a oração do dia.
Todo-Poderoso e Eterno Deus, que deste-nos a graça de conhecer a glória da eterna Trindade pela confissão da verdadeira fé e de adorarmos a unidade no poder da majestade divina. Mantém-nos firmes nesta fé e defende-nos de todas as adversidades, pois Tu, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vives e reinas, um só Deus agora e sempre. Amém. Seguimos ouvindo as leituras bíblicas. A primeira leitura, bem no início de nossas Bíblias, Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, e posteriormente o versículo 4. Gênesis 1 e 2 e versículo 4. Texto que fala da criação de Deus, da presença do Espírito e também do Verbo que se fez carne. Diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje. Vamos ouvir a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e versículos 22 até o versículo 36. Texto esse que mostra o apóstolo Pedro anunciando a palavra de Deus logo após o Pentecostes. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
coração. O mandamento do Senhor é bom, ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado suave. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado suave. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Seguimos com a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, Santo Evangelho registrado no último capítulo do evangelista Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 até o versículo 20. Texto esse que é conhecido como a grande comissão, o envio de Jesus aos seus discípulos para que eles pregassem, anunciassem, batizassem e ensinassem tudo aquilo que ele havia ensinado a eles. Diz assim o texto: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Promessa de nosso Senhor de estar ao nosso lado, de nos acompanhar todos os dias até o fim dos tempos. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, como de costume, a nossa igreja, ela professa a sua fé com o credo atanasiano. Diz assim: aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a fé, a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em sua totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: Que honremos o único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância divina. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não três incriados, nem três incomensuráveis, mas um único incriado, um único incomensurável.
Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas o único todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não são três deuses, mas um único Deus. Deste modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Visto que, segundo a verdade cristã, nos importa confessar cada pessoa por sua vez como sendo Deus e Senhor. É-nos proibido pela fé cristã dizer que há três deuses e três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo, é um único Pai, não são três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta Trindade nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade, na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quiser ser salvo deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira, crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus da substância do Pai, gerado antes dos tempos. E homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. Igual ao Pai segundo a divindade, menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas o único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É de fato um só, não pela fusão das substâncias, mas por uma unidade em pessoa. Pois assim como o corpo e alma racional constituem um único homem, Deus e homem é um único Cristo. O qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar, com os seus corpos, e dar contas de seus próprios atos. E aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Estamos no domingo da Santíssima Trindade, dia que celebramos o Deus triuno. Doutrina essa que é um mistério da fé, já que não pode ser explicada por métodos científicos, mas cremos num único Deus, que se revela em três pessoas distintas, que têm funções distintas, mas que interagem entre si, estão interligados intimamente. A palavra de Deus nos revela o que precisamos saber a respeito da Trindade e também qual é a sua obra. Nos revela aquilo que é preciso e necessário, não além. Logo no início das Escrituras, ouvimos o relato da criação. Ouvimos hoje, em Gênesis 1, nela o ator principal é o Pai, o Criador, o mantenedor de todas as coisas. O cristão crê na criação, assim como descrita no Gênesis, pois pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, diz a carta aos Hebreus. Pela fé nós cremos, não pela explicação racional. Não que como igreja nós ignoremos os métodos científicos e os estudos, mas há algo mais na criação e a palavra de Deus, a fé que foi semeada, faz com que nós olhemos para aquela palavra, para aquele anúncio e que nós confiemos que aquilo foi de fato como Deus nos revela. Disse Deus lá na criação, haja luz e houve luz. A palavra de Deus foi pronunciada, a palavra de Deus tem poder de criação. A palavra de Deus estava com Deus. Está registrado no Evangelho de João que o Logos, a palavra, ou o verbo, era Deus. Era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Está registrado na palavra de Deus. Está registrado no Evangelho de João. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, estava com o Pai na criação. Por meio dele, tudo o que foi feito se fez, dizem as Escrituras. Jesus estava na criação com o Pai, estava presente naquele momento. Mas além do próprio Jesus Cristo estar presente com o Pai, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, diz a palavra. Isso quer dizer que o Espírito que pairava sobre as águas é o Espírito Santo, o qual também teve parte na criação. Estava presente numa relação pessoal, compartilhada naquele momento. Uma dança da Trindade, que não acontece apenas na criação. Não é só na criação que as três pessoas da Trindade se mostram, se revelam, interagem entre si. O Filho, como disse o texto de Atos, foi gerado desde a eternidade. Ao encarnar na Virgem Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na concepção da Virgem Maria. O Espírito estava presente não só na concepção, mas também em toda a caminhada de Jesus nesse mundo. Ele conduziu Jesus para a provação no deserto, quando Jesus venceu o diabo e as suas tentações. O Espírito Santo foi soprado pelo Senhor sobre os discípulos quando esses saíram em missão, pregando e anunciando o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. O Espírito Santo também se manifestou no momento do batismo do Senhor. Lembram da imagem da pomba, né? Uma pomba branca que aparece naquele momento em que Jesus está sendo batizado. Imagem essa que também é representada pela arte cristã como sendo a presença do Espírito Santo. Mas ali naquela cena, um outro aparece. O próprio Pai se manifesta e ele fala lá do alto: este é o meu Filho amado, que me dá
muita alegria. Este é meu Filho amado que me dá muita alegria. Na vida de Jesus, na obra de Jesus, o Pai e o Espírito Santo também estão lá. Também estão com Ele. Tanto o Pai como o Espírito Santo o acompanham na sua caminhada até a cruz. Pregado no madeiro, Jesus sentiu a presença da ausência do Pai, quando Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Parece que naquele momento o Pai tenha se ausentado, mas não se ausentou. O Pai estava passivo nesse momento. E Jesus fala com o Pai. Logo depois de falar essas palavras, Jesus fala com o Pai, não por si mesmo, mas por aqueles que estavam ali. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na agonia da cruz, Jesus ainda lembra daqueles seus algozes, daqueles que o maltrataram, daqueles que o pregaram na cruz. Após vencer a morte e deixar a tumba vazia, Jesus vai para junto do Pai. E Ele cumpre a promessa que Ele fez para os seus discípulos, de enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, enviar o Espírito Santo. Isso aconteceu na festa de Pentecostes, e nós ouvimos a respeito dela na semana passada. Ouvimos a respeito da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, na semana passada. E agora, no tempo da igreja, iniciamos o tempo da igreja, o tempo de Pentecostes, pós-Pentecostes. Esse tempo, o protagonista da história é o Espírito Santo. Mas ele é protagonista não por falar de si próprio, ou apontar para si próprio, mas ele é protagonista porque ele usa a palavra, usa os pastores, para apontar para o Salvador, para apontar para Jesus, para mostrar o caminho da salvação por meio do Filho do Pai. Vimos que na obra da criação, a Trindade interagia, criava, compartilhava. Vimos também que na obra redentora e salvadora de Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes, caminhavam com Ele, guiavam os seus passos, atendiam os seus clamores. Agora olhamos para a obra do Espírito Santo, o qual está atuando neste momento. E em sua atuação ele nos lembra da palavra do Pai e da lei do Pai. E também nos lembra da graça e do perdão e do amor do Pai, conquistadas pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso ele nos aponta o Salvador, por isso ele nos aponta o Senhor, por isso ele nos aponta Ele como remédio para a nossa enfermidade do pecado. Mas o Espírito Santo não tem boca, o Espírito Santo não tem perna. Por mais que a gente tenha a imagem da pomba, o Espírito Santo não tem perna, não tem ouvidos, não tem mãos. Por isso essa obra Ele faz por meio de pessoas. A obra de levar o anúncio da palavra de Deus, Ele faz por meio de pessoas. Ele empresta os nossos lábios pecadores, os nossos lábios, e por meio do perdão e por meio da palavra de Deus os santifica, para que anunciem a justiça de Deus, anunciem a boa notícia, anunciem a boa nova que vem da salvação. Você que crê, você que foi batizado, o Espírito Santo está em ti, está contigo, está semeando a palavra de Deus para você neste momento, levando a ti a boa nova, a palavra da justiça do Pai, boa notícia vinda dos céus, para que você seja um meio pelo qual pessoas conheçam o amor de Deus, o perdão e a graça e a justiça do nosso Pai. Você será um propagador de boas notícias. Esse é o chamado que nós, como cristãos, temos, como sacerdotes do reino, sacerdócio santo, sacerdócio
de todos aqueles que foram chamados à fé. Nós nos tornamos agora portadores da boa notícia, da boa nova. Já que eventualmente, muitos de vocês talvez saibam mais detalhes de más notícias que têm ocorrido no mundo do que propriamente da boa notícia de Deus. É importante então que o Espírito Santo trabalhe, que a palavra de Deus seja semeada no teu coração, né? Talvez a maioria de vocês saiba o número de mortes da Covid dos últimos dias, talvez vocês saibam como se proteger da Covid, ou talvez vocês saibam mais detalhes do que aconteceu lá no Recife, quando uma criança perdeu a sua vida, do que propriamente, né, compartilhar da fé com uma pessoa com a boa nova. Ou então, talvez vocês conheçam mais da história do homem que foi morto quando o seu pescoço foi feito de estrado sobre os joelhos de um policial numa ação desastrosa e cruel. Talvez vocês saibam mais detalhes dessas notícias e possam comunicar mais detalhes dessa notícia do que a notícia da salvação. Por isso, abram os seus ouvidos. Permitam que o Espírito Santo entre no seu coração por meio da palavra, que Ele te instrua, que Ele te ensine as histórias, que Ele te conte a respeito da obra redentora de Jesus Cristo, para que você seja um portador de boas notícias, para que você também leve essas notícias às pessoas. Talvez essas notícias estejam mais presentes no teu conhecimento do que a própria palavra de Deus. Por isso é importante permitir que a palavra seja semeada, que o Espírito Santo faça morada na tua vida e que Ele esteja ao teu lado para trazer boas notícias, diferente das más notícias que temos ouvido. E um parênteses rápido, né? Muito tem se falado que muitos dos crimes têm sido feitos por conta da cor da pele. E vale ressaltar, racismo é pecado. Bem como outros pecados, racismo é pecado. Racismo é pecado contra o 5º mandamento. Contra o 5º mandamento. E nós sabemos disso porque a mensagem da salvação ela foi anunciada para todas as pessoas. Vimos na semana passada, no relato de Pentecostes, que os discípulos falavam na língua de diversas nacionalidades. A mensagem da salvação não é só para uma cor da pele, não é só para uma faixa etária, não é só para um país, mas é para todas as pessoas. Você é chamado a amar todas as pessoas. Ao invés de dar más notícias, os cristãos são enviados para levar a boa notícia. Essa que não é uma obra apenas do pastor ou de missionários, mas dos pais que ensinam aos seus filhos a fé, de jovens que ensinam os seus amigos a respeito da fé, de avós que ensinam os seus netos a respeito do amor e da graça de Deus. O Espírito Santo trabalha por meio de cada um de vocês. E isso Ele faz desde o dia em que os chamou pelo batismo e tem os alimentado pela mensagem da salvação. Pois Deus sabia do mal e da destruição humana, sabia das más notícias que nós veríamos. Então Ele preparou a salvação conforme o plano predestinado e a sua presciência, diz a palavra de Deus. Ele sabia que a coisa poderia dar errado. Então Ele já preparou uma salvação desde a eternidade. Logo após o Pentecostes, Pedro se levantou e falou para os que estavam presentes ali perante ele. Ele falou de forma incisiva, dura até, né? Ele apontou para Jesus e disse assim: vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Não há para onde correr. Pedro está falando para eles ali que estavam ali. Vocês o mataram. Aqui vemos Pedro revelando algo que acontece até hoje.
a terceirização da violência, né? Já que assim, quem mandou matar não se sente tão culpado, né? Quem mandou agir de forma criminosa não se sente tão culpado, né? Porque não sujou as mãos. E aquele que matou, aquele que cometeu o ato de violência também não se sente tão culpado, porque ele fez algo que alguém mandou, alguém ordenou, alguém colocou ele para fazer aquilo ali. Então, a culpa é do outro, né? A síndrome de Adão e Eva sempre é culpa do outro. E qual foi a ordem que foi recebida quando Jesus foi preso? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pedro, como os velhos profetas do Antigo Testamento, aponta de forma contundente a culpa daqueles que estavam lhe ouvindo. Coloca o dedo na ferida deles. Eles são culpados por Jesus estar na cruz. Na verdade, amados irmãos, você é culpado de Cristo ter sido crucificado. É o teu pecado que está pregado naquela cruz. Nós somos alvo dessa palavra de Pedro. Nós que também temos parte na crucificação do Senhor. Mas mesmo tendo sido morto, Jesus não permaneceu nela, na morte. E essa é a boa notícia que Pedro traz para aquelas pessoas. Ele diz assim: Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ficasse retido por ela. O autor da vida venceu a morte. Ele que foi rejeitado, injustamente julgado, saiu vitorioso. Não há um túmulo onde haja restos mortais de Jesus. Não há um túmulo. A gente pode até visitar Jerusalém e encontrar o túmulo onde Jesus foi sepultado, mas ele não está mais lá. Diferente de Davi, como o próprio Pedro nos disse, né? Que tem um lugar lá em Jerusalém onde tem o túmulo de Davi. Não sei se hoje ainda é possível a gente encontrar isso, mas no tempo de Pedro era possível saber onde estava o túmulo de Davi, né? Um dos reis. Jesus não está em túmulo. A gente pode dizer que até Pedro, né? Se a gente for a Roma, provavelmente a sepultura dele está lá. Não sei se são os restos mortais do apóstolo, mas tem lá um lugar onde Pedro está sepultado. Encontraremos. Porque quem ressuscitou foi o teu Salvador. Ele ressuscitou para te reconciliar com o Pai. Ele ressuscitou para que você tivesse uma promessa de salvação. Mas quando aquelas pessoas ouviram, e eventualmente quando você ouviu esse dedo apontado para a sua cara, e como eles ouviram, eles se sentiram culpados. Perceberam o sangue de Jesus nas suas mãos. E logo perguntaram para Pedro e para aqueles discípulos: que faremos, irmãos? Que faremos? Quase que com a mão na cabeça, com desespero. Como quem dissesse assim: se o Pai sabe que somos culpados, se o sangue de Jesus está em nossas mãos, Ele vai nos condenar por aquilo que nós fizemos. Então, Pedro derrama um bálsamo. Ele diz assim: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor chamar. Isso ele fala na continuação do texto que nós ouvimos no versículo 38. Que palavra preciosa, que palavra magnífica. Arrependa-se, seja batizado. A promessa é para você, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, independente da cor da pele e da nacionalidade. É para todos.
E agora, o Espírito Santo que habita em ti desde o dia do batismo, quer te tornar um propagador da boa nova, da boa notícia. Se intere sobre essa notícia, cresça nesse conhecimento, para que quando for necessário dar razão da tua esperança, que você possa dizer para as pessoas: há uma boa notícia. Esse mundo, injustiça, corrupção, racismo, tudo isso nós temos visto aqui. Mas há uma boa notícia no meio de tudo isso. Há uma esperança, há uma promessa, há uma salvação que foi feita, preparada e consumada pelo nosso Deus, Deus triuno. Deus graciosamente envia o seu Espírito Santo para nos conduzir em arrependimento, para nos dar a sua palavra, para nos alimentar e para nos conceder a justiça de Jesus Cristo, o qual conquistou pagando a pena dos nossos pecados na cruz do Calvário. A Trindade, o Deus triuno, não está distante, mas está viva e ativa e presente na tua e na minha vida. O Pai te mantém, o Espírito Santo te consola e guia até Jesus, que é o teu Salvador. Que assim seja até o nosso último dia, que a presença da Trindade na nossa vida seja plena, que o Pai esteja nos guardando, nos amparando e nos conduzindo, assim como o Espírito Santo e o seu Filho Jesus Cristo, até a ressurreição dos mortos. Amém. Durante o culto cristão, nós temos um momento em que as pessoas respondem às bênçãos, a graça, o cuidado, a manutenção de Deus na sua vida por meio de ofertas. Como não temos tido culto presencial, as ofertas não podem ser trazidas até o altar. Então, a congregação está disponibilizando o número da conta para que você, dentro da sua liberdade, com alegria, oferte a Deus, oferte para que a congregação mantenha o seu trabalho, mantenha o anúncio da palavra, oferte para que as obrigações que a congregação tem sejam cumpridas, sejam supridas por meio dos recursos financeiros. Aqueles que eventualmente estão nos assistindo, que fazem parte de outras congregações, ofertem para a sua congregação. A sua oferta será bem utilizada para que a mensagem e a palavra também sejam pregadas e anunciadas. E aqueles que eventualmente estejam nos assistindo, que não fazem parte de nenhuma congregação e queiram se juntar a uma congregação, que busquem uma congregação e que busquem conhecer, aprender a respeito da oferta. Que oferta não é uma retribuição, mas sim uma resposta do amor e da graça que Deus tem por cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um e que vocês possam dar com alegria, sabendo que os recursos que vocês destinam para a congregação é para que o anúncio da palavra seja continuamente feito, seja por este meio, seja pelos cultos presenciais. Que Deus os abençoe. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus e, especialmente nessa oração, queremos lembrar nos nossos irmãos, nosso irmão Nelson, na sua enfermidade, nossa irmã Angelita e também o nosso irmão Silvio Rai, que está internado. Levamos a Deus as nossas orações, a nossa congregação, os nossos irmãos têm orado ao Pai para que esteja com ele, e também neste momento queremos lembrar de cada um deles, e eventualmente no teu coração, revelado pelo Espírito Santo, se pessoas estão sendo lembradas por ti, inclua a cada uma delas neste momento que iremos orar a Deus para que o Pai
ouça os seus clamores para que Ele atenda conforme a sua vontade. Vamos orar. Glórias a Ti, ó Senhor Altíssimo e Santo. Os céus e a terra estão cheios da Tua glória. Ó Santíssima Trindade, damos-Te graças pela criação, preservação e direção de céu e terra, dos anjos, dos seres humanos e de todas as coisas. A Ti louvamos por Te revelares aos seres humanos pela Tua santa palavra, como um só Deus eterno, em três pessoas iguais em majestade, poder e glória, e por estabeleceres uma só igreja para todos os tempos, sobre o fundamento do Evangelho. Rendemos-Te culto em verdadeira fé, e por ela Tu nos santificas e nos separas de todos aqueles que não Te aceitam como o único Deus vivo e poderoso. Ó Deus e Pai eterno, geraste o Filho desde a eternidade, o instituíste mediador e redentor de todas as pessoas, cumprindo o maravilhoso plano da nossa salvação, tornando-o conhecido para todos nós em Jesus. Suplicamos-Te humildemente que tenhas misericórdia de nós e perdoes todos os nossos pecados. Levanta a luz do Teu rosto sobre nós e seremos purificados. Reúne uma santa igreja cristã de todas as nações e línguas e preserva também entre nós um povo fiel a Ti, para que o Teu nome seja glorificado e adorado por toda a terra. Entregamos aos cuidados da Tua misericordiosa providência todos os que exercem autoridade e suplicamos-Te que os capacites a governar de forma que possamos viver uma vida tranquila, com toda piedade e respeito. E como nada podemos fazer sem a Tua ajuda, concede-nos a Tua graça, para que possamos fazer com alegria tudo o que Te agrada, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus Filho, és a própria imagem do Teu Pai Celestial, e no Teu grande amor assumiste a nossa natureza humana e pagaste todos os nossos pecados. A Ti louvamos, glorificamos e humildemente confessamos a nossa incapacidade de agradecer-Te suficientemente por todas as Tuas bênçãos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e purifica-nos de todos os nossos pecados com o Teu precioso sangue. Preserva entre nós a Tua palavra e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Defende-nos de doutrinas falsas, anula os planos malignos do inimigo, da Tua palavra, para que eles não tenham poder algum sobre nós e não nos desvie para o caminho do pecado e da perdição. Protege toda a igreja cristã na terra, dá a nós e a todos os membros da Tua igreja firmeza na fé e conforto em todas as provações e desgraças, e conduze-nos em segurança através deste vale de lágrimas ao reino da glória e das alegrias eternas. Pedimos, amado Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Incluímos a vida do Nelson, da Angelita, do seu Silvio Rain. Pedimos que a Tua mão mantenedora estejam sobre eles, que a graça do Teu Filho console e conforte os seus corações, que a presença do Espírito Santo os console e os encoraje neste momento. Pedimos não só por eles, mas também por todas as suas famílias, Senhor. A família de cada um deles, dá força, ampara, supre-os de paciência, de tranquilidade, de paz que vem de Ti, Senhor. Que eles possam descansar na Tua mão, sob a Tua graça e no Teu amor. Que haja cuidado, carinho entre eles. Ó Deus, Espírito Santo, que és enviado pelo Pai e pelo Filho ao nosso coração para renová-lo, ilumina-nos continuamente e mantém acesa em nós a fé verdadeira e salvadora. Dirige-nos e guia-nos cada vez mais com a Tua verdade e conserva-nos firmes em meio a todos os ataques e a todas as tentações do mundo, até o fim da nossa vida.
Ó Deus misericordioso e fiel, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, concede-nos a Tua graça para permanecermos na verdadeira fé cristã. Faze-nos viver contigo para que possamos partir em paz depois das inquietações desta vida e viver na bem-aventurada companhia dos santos anjos e dos salvos. Permite-nos contemplar-te face a face e amar, louvar, magnificar e adorar a Ti, eterno Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegando ao fim de mais um culto feito de forma remota ainda por conta de todo o contexto que estamos vivendo, por conta da pandemia. Lembro a todos que necessitarem de uma visita extraordinária, necessitarem falar com o pastor, que liguem para a congregação, que mandem um recado para cá, para que nós vejamos a melhor forma de atender a sua necessidade. Continuamos com as nossas atividades suspensas, algumas canceladas, algumas adiadas, esperando que dias bons tornem a voltar, que possamos nos reunir, nos encontrar, mas que possamos neste tempo em que estamos distantes, neste tempo em que somos levados a conviver mais próximo com a nossa família, que possamos tirar lições a respeito da vida deste tempo, que possamos perceber a mão de Deus preservando-nos, guiando-nos, nos acompanhando. Muitos de nós fizemos planos e projetos para este ano, para o segundo semestre, e sabemos que agora não depende mais de nós. Algo tão difícil para o ser humano depender de outra pessoa, mas para nós cristãos nós somos chamados a isso, a nos colocar em dependência completa, total do Pai, e que Ele conduza a nossa vida, e que Ele nos conduza até onde Ele quiser, até o momento em que Ele quiser nos levar para junto de si. Proclamo a bênção de Deus sobre todos vocês, desejando que o Deus triuno esteja ao lado, acompanhando, abençoando e guardando a cada um. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.